Oi, alunos! Hoje a gente vai começar sistema nervoso, né? Vamos começar pela medula. Antes, vamos dar só uma introduçãozinha no nosso sistema nervoso, que ele vai ser dividido em sistema nervoso central e periférico. Sendo o sistema nervoso central, participam todos os órgãos, né? Que estão protegidos pelo sistema ósseo, então entra aí a medula espinhal e o encéfalo, que é formado pelo tronco encefálico, cerebelo e cérebro, e o sistema nervoso periférico. A gente vai ter os nervos, tanto os espinhais quanto os cranianos, além dos gânglios e as terminações nervosas. Se a gente olhar essa divisão, mas de uma forma mais funcional, nós vamos ter a divisão como somático, a relação entre o sistema nervoso central e o sistema motor, músculo-esquelético, sendo a parte que traz a sensibilidade, o sensorial, como sendo chamado de aferente, e o que traz a resposta motora sendo chamada de eferente. Da mesma forma, a gente vai ter o sistema nervoso visceral, onde o efetuador vão ser os órgãos e as vísceras, também tendo um sistema funcional aferente, levando a informação de como está essa víscera, por exemplo, ou esse órgão, como por exemplo a frequência cardíaca, a pressão arterial, e o eferente mandando uma resposta para esse órgão, para essa víscera, se é para aumentar a contratilidade, diminuir a contratilidade, e assim vai, que é o nosso eferente visceral. Como a resposta no órgão, ela às vezes é excitatória ou inibitória, ou seja, ela aumenta ou ela diminui, a gente vai ter o eferente visceral sendo dividido em simpático e parasimpático, certo? Geralmente o simpático estimula e o parasimpático inibe, com algumas exceções, certinho? Aí a gente entra na medula espinhal. Aqui a gente tem a maquete da nossa medula espinhal num corte transversal e bem aumentada. A função da medula espinhal é levar informação do sistema periférico para o cérebro, trazer a resposta do cérebro para os meus efetuadores, certo? E resolver algumas situações, como por exemplo o reflexo. Quando a gente pisa numa pedra, até essa mensagem de lesão chegar no cérebro e voltar como uma resposta, eu posso ter uma lesão maior. Então a própria medula faz o reflexo de retirada e a gente tira o pezinho da pedra. Então esses reflexos inconscientes, eles são respostas medulares. Nós vamos ter a medula formada por substância cinzenta, que são os corpos de neurônios, e pela substância branca, que são os axônios, certo? Essa substância cinzenta na medula, ela está organizada em forma de H e fica na parte mais central. A substância branca, ela é mais periférica em relação à minha medula. A minha medula, ela vai iniciar no limite do forame magno e vai como um cilindro achatado até em torno da segunda vértebra lombar, quando ela se fecha num cone terminal e se continua com filamento terminal que se prende lá no cóccix, certo?
Esse calibre da minha medula, ele não vai ser constante em toda a sua extensão. Na parte cervical e na parte lombar, ele vai ter um calibre aumentado. E esse aumento do calibre é chamado de intumescência, tá? Então, eu vou ter a intumescência cervical e a intumescência lombar. Essas intumescências, elas existem porque eu vou precisar ter mais concentração nervosa para formar a inervação de membro superior no plexo cervical, na intumescência cervical, e membros inferiores, a parte de inervação inferior do plexo lombosacral, na intumescência lombosacral. A minha medula, ela vai ser envolvida por 3 meninges. Essas meninges, elas vão proteger o meu tecido nervoso. Então, nós vamos ter, aqui o Hulk tá ajudando a gente. Então, aqui a gente vai ter a pia mater, que é bem fininha e ajuda a manter a forma da medula. A aracnoide mater e a dura mater. A dura mater, ela é bem espessa, bem forte e ela existe realmente para proteção. Entre a aracnoide mater e a pia mater, eu vou ter o espaço subaracnoide, onde eu consigo ver os ligamentos denteados, tá? Entre a dura mater e a aracnoide mater, eu vou ter o espaço subdural. Entre o meu canal vertebral e a dura mater, eu vou ter o espaço epidural, certo? Nesses espaços entre as meninges, né, os espaços meníngeos, eu vou ter um líquor, que é responsável pela nutrição, pela troca com os vasos e também pela manutenção das minhas concentrações no tecido nervoso, certinho? Saindo da minha medula, eu vou ter os nervos espinhais, os ramos dorsais e os ramos ventrais, certinho? Quando eu olho para minha medula, eu vejo que eu tenho fissuras, sulcos, septos, que são paredes. Então, todas essas estruturas recebem nomes. Então, nós vamos falar de cada uma delas. Primeiro, do H medular. Então, eu vou ter no H medular o corno ou coluna posterior, o corno ou coluna anterior e corno ou coluna lateral, certo? Da mesma forma, eu vou ter do outro lado. Corno ou coluna posterior, corno ou coluna anterior, corno ou coluna lateral. O corno posterior, ele vai ser responsável por receber a parte sensorial. O corno anterior, ele vai ser responsável por enviar a resposta motora voluntária, consciente. E o lateral, ele vai ser responsável por enviar as respostas viscerais e também as respostas motoras subconscientes. Como, por exemplo, às vezes a gente fica com a musculatura da coluna contraída. Ela é inconsciente, então ela também vai sair por essa região, certinho? Ligando um ladinho da minha medula ao outro, eu vou ter as comissuras anterior e posterior da substância cinzenta
e entre elas eu tenho o canal central da minha medula, certo? Então, ó, corno ou coluna anterior, corno lateral, corno posterior, comissura anterior da substância cinzenta, comissura posterior da substância cinzenta, canal central da medula. Certinho? Esse H medular, ele é todo setorizadinho. Quando vocês olharem o material na plataforma, vocês vão ver que ele é todo setorizado. Da mesma forma, eu tenho a substância branca também toda setorizada, certo? Então, eu vou ter a substância branca separadinha. Anteriormente, eu vou ter essa fissura, que é a fissura mediana anterior. Posteriormente, eu vou ter o sulco mediano posterior, que se continua como septo mediano posterior. É chamado de sulco quando a gente tem uma visão antero-posterior e é chamado de septo quando a gente tem uma visão transversal, uma paredinha, certo? Então, a fissura mediana anterior e o sulco com o septo mediano posterior vai dividir a minha medula em direito e esquerdo. Tudo que eu tiver de um lado, eu terei do outro, certinho? Então, vamos lá. Lateralmente, a fissura mediana anterior, nós teremos o sulco lateral anterior. Ele também dá para ser visto assim, ó. Fissura mediana anterior, sulco lateral anterior. O sulco lateral anterior é por onde os ramos motores saem da medula. Então, eles saem da coluna lateral e da coluna anterior e saem da medula pelo sulco lateral anterior. Toda essa região de substância branca entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior é chamada de funículo anterior. E nessa região eu vou ter os tratos, as vias motoras principais, certo? Da mesma forma que eu tenho o sulco lateral anterior, eu vou ter o sulco lateral posterior, que vai se comunicar com o corno posterior, que é por onde as raízes dorsais entram na medula, certo? A área de substância branca entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior é chamado de funículo lateral. E aqui eu vou ter os tratos motores e sensoriais, tanto dos meus órgãos e vísceras, quanto da minha motricidade subconsciente. Aquela que eu não tenho uma linha de raciocínio para que ela aconteça. Posteriormente, entre o sulco e o septo mediano posterior e o sulco lateral posterior, eu vou ter o funículo posterior. Esse funículo posterior, ele é dividido pelo sulco e que se continua pelo septo intermédio posterior. Então, entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior, eu vou ter o sulco intermédio posterior, que se continua como septo intermédio posterior. Essa estrutura vai dividir o meu funículo posterior em dois fascículos.
o fascículo grácil, que é mais medial, e o fascículo cuneiforme, que é mais lateral no funículo posterior. Tanto o fascículo grácil quanto o fascículo cuneiforme, eles são responsáveis pela propriocepção, ou seja, pela sensação de posição do meu corpo no espaço, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem funículo anterior, funículo medial, funículo posterior. Sendo que no posterior eu tenho 2 fascículos, fascículo grácil, fascículo cuneiforme, tá? Limitando o funículo anterior, eu vou ter fissura mediana anterior com o sulco lateral anterior. Limitando o funículo lateral, eu tenho sulco lateral anterior com o sulco lateral posterior. Limitando o funículo posterior, eu tenho sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, sendo que o funículo posterior é dividido em 2 fascículos pelo sulco e septo intermédio posterior, onde eu vou ter o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Tudo bem até aí? Tranquilíssimo? Aí quando a gente vê as raízes nervosas, certo? Então eu vou ter a raiz nervosa posterior ou dorsal, que traz a informação do nosso corpo, traz a sensibilidade. Os corpos de neurônios, desses neurônios sensoriais, eles vão ficar nos gânglios dorsais, que é esse abauladinho que tem aqui, certo? Então, para cada nível da minha medula, eu vou ter raiz nervosa. Então, eu vou ter uma raiz nervosa para C1, uma raiz nervosa para C2, uma raiz nervosa para C3 e assim sucessivamente, certo? Então, quando vem a minha raiz dorsal, sensorial, então metade posterior da minha medula vai estar mais conectada com sensibilidade, já a metade anterior da minha medula, ela vai estar mais conectada com a motricidade, resposta motora. Então, eu vou ter a raiz dorsal ou raiz posterior, trazendo os meus nervos aferentes, onde eu vou ter o gânglio sensorial ou gânglio dorsal, certo? Anteriormente, eu vou ter as raízes anteriores, que são eferentes, desculpa, que é aferente, aqui é eferente, que são as raízes anteriores do nervo espinhal. As duas vão formar um nervo, certo? E esse nervo, ele vai ter algumas saídas, algumas colaterais, certo? Aí eu vou ter, quem são essas colaterais? Do lado motor, eu vou ter 2 ramos, que são os ramos comunicantes, cinzento e branco, certo? Do lado posterior, eu vou ter o ramo comunicante dorsal, beleza? Então, eu vou ter os 3 ramos comunicantes, os anteriores e os posteriores. Belezinha? Tranquilo? Então, toda a minha sensibilidade vai chegar pela via eferente dorsal, o corpo desse neurônio aferente, corpo desse neurônio aferente vai ficar no gânglio
dorsal. Então, chega a minha via aferente dorsal, se comunica no H medular. Quando ela entra pelo sulco lateral posterior, entra no corno dorsal, comunica no H medular. Quando vem a resposta motora, ela sai pela minha raiz anterior, que é a minha raiz eferente motora, para que a minha resposta vá para o efetuador, certo? Com relação à medula, inicialmente é isso. Lembrando que para cada nível medular, eu vou ter uma raiz nervosa. Então, eu vou ter raiz nervosas cervicais, vão ser 8. Vou ter 12 raízes nervosas torácicas, 8 raízes nervosas, 5 raízes nervosas lombares, 5 sacrais e uma coxigeana. Mas depois a gente vai ver isso bem com calma na parte periférica, certinho? Então, por hoje é só e até a próxima.